Querido, abra sua Bíblia em Salmos 52, 8. Ao Salmos 52, 8. Amém? 52, 8. Salmos 52, 8. Assim diz a palavra do Senhor: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui com a convicção de que o Senhor tem todo o controle de nossas vidas deste lugar, pois nós queremos verdadeiramente nos apresentar diante do Senhor e te servir cada vez melhor, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 52, 8 fala da história de um homem chamado Davi. No tempo de Davi havia um local em Israel conhecido como moenda, onde as azeitonas eram levadas para aquele lugar, e elas eram dali, passavam por uma etapa, através desta moenda, onde se extraía óleos que serviam tanto para consumo humano, como para outras coisas que nós vamos ver nesta noite. Davi pega todo esse contexto em que ele está vendo sobre a moenda e traz para dentro de si, passa para mim e para você, como uma forma de viver, agradar a Deus e ser algo produtivo para a obra do Senhor. É interessante que eram 4 pedras. A primeira pedra extraía então o óleo da unção. A primeira pedra da moenda esmagava as azeitonas e dava origem ao primeiro azeite, o óleo da unção e da adoração. Por quê? Porque Davi desejou ser um adorador de Deus. Meus queridos, quando nós percebemos então esse processo em que a azeitona passa, e que Davi então deseja ser como essa azeitona, Davi quer dizer para mim e para você o seguinte: olha, não importa a circunstância, não importa a crise financeira, crise econômica, não importa qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida ou no seu redor, você precisa ter um coração de adorador. Mas às vezes é muito difícil, diante de tantas coisas acontecendo, a gente manter esse desejo de adorar a Deus diante das circunstâncias que muitas vezes tentam nos abater. Há pessoas que não estão vivendo bem com Deus por causa da crise econômica. Afetou sua vida, porque nós somos seres emocionais. E como seres emocionais, coisas externas acabam interferindo nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Mas Davi, mesmo diante de tantas coisas que estavam acontecendo, Davi então, ele tem um desejo: ser um adorador do Senhor. Meu querido, você que está aqui nesta noite, verdadeiramente você tem um coração de adorador? O que impulsionou você a estar aqui nesta noite? É o coração de adorador? Porque é o coração de um adorador que toca o coração de Deus para se inclinar para essa terra e, independente de circunstância, abençoar a minha e a sua vida. Davi desejou ser um adorador, ainda que fosse esmagado. A segunda pedra é a pedra que, quando a azeitona era esmagada, ela servia, então ela produzia azeite para a alimentação dos judeus. Ela passava numa primeira pedra, que era para tirar o óleo da unção. Depois ela passava pela segunda pedra, onde ali seria extraído o azeite para consumo humano, para a alimentação dos judeus. Por quê? Porque Davi desejava estar na casa de Deus, servindo de alimento aos necessitados. Servir de alimento aos necessitados nem sempre é fácil. E nem sempre as pessoas querem. Sabe por quê?
é trabalho do pastor. O irmão não está bem, meu querido, as coisas estão difíceis, chama o pastor. E se ligar 2 horas da manhã, meu filho, o telefone está desligado. Mas o do pastor tem que estar ligado. Mas Davi não via como eu e você muitas vezes vemos. Davi via que no contexto onde ele estava, ele precisava servir de alimento, ele precisava ser alguém que pudesse ajudar essas pessoas que estavam em necessidade. Esse precisa ser o meu sentimento, o seu sentimento, de ajudar o irmão que precisa de você, e ainda que ele não precise de você, você se colocar sempre à disposição, para que assim que ele precisar, você está pronto para ajudá-lo. Isso precisa ser o contexto de uma igreja onde os santos se reúnem. As pessoas precisam se deixar ser usadas umas pelas outras, para que ambas possam crescer e a glória de Deus fluir no meio deste lugar. É preciso que eu e você, como um santo separado por Deus, possamos chorar com os que choram, abençoar aqueles que precisam ser abençoados, ainda que sejamos como azeitona, amassados, imprensados pela segunda vez. Eu preciso ser bênção na vida do meu irmão. Você tem sido bênção na vida do seu irmão, querido? Ou as crises têm impedido você de abençoar o seu irmão? E quando nós falamos abençoar, geralmente o ser humano ele tem a tendência de pensar que você tem que abençoar o irmão financeiramente. Não, meu querido. Nem sempre o seu irmão precisa de ser abençoado financeiramente. Às vezes o seu irmão precisa ser abençoado por você, só de você sentar do lado dele e falar o seguinte assim para ele: meu irmão, não sei o que está acontecendo, mas eu quero estar com você, na alegria e na tristeza. Eu lembro uma vez que o pastor Nemi, eu lembro que quando aconteceu um fato com o Jotinha, o pastor Nemi chegou e falou o seguinte: Jotinha, quero falar nada para você, porque o momento é eu chegar e te dar um abraço e dizer o seguinte: eu estou contigo em todos os momentos. A igreja de Cristo, ela precisa viver esse contexto de os irmãos se importarem uns com os outros, trabalharem uns para os outros. Gente, igreja é a única instituição que ela trabalha para aqueles que estão lá fora. Não é como um clube social, onde todas as coisas são resolvidas para aqueles que estão ali dentro. Igreja não. Igreja, ela trabalha para aqueles que estão lá fora. E quando nós temos esse sentimento em nossos corações, de que nós precisamos servir como alimento, sabe o que vai acontecer, querido? Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem Jesus Cristo, terão a oportunidade e a esperança em seus corações, de que tudo tem solução nas mãos de Deus. Por isso, querido, sirva de alimento, abençoe seu irmão, abençoe a casa do Senhor, coloque-se à disposição para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Depois ela passava para uma terceira pedra. A terceira pedra das azeitonas dava origem ao azeite da luz para lâmpadas do templo. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha o desejo de ser luz para a sua geração. Meus queridos, se você hoje analisar o contexto que nós estamos vivendo, eu fico pensando no futuro dos meus filhos diante de todas as coisas que estão acontecendo agora. Mas o que mais incomoda não é simplesmente as coisas que estão acontecendo. O que mais incomoda é que muitas vezes nós que fomos escolhidos por Deus como geração santa, eleita, para sermos luz no meio dessa sociedade, muitas vezes nós não temos representado a igreja como ela precisa ser representada. Às vezes as pessoas não veem em mim, não veem em você. Nós não causamos no coração dessas pessoas esperança de que em Cristo Jesus, ainda que essas coisas aconteçam, todas as coisas estão no controle e nas mãos de Deus.
Todas as coisas, nada está fora do controle. Às vezes nós achamos que diante de tanta coisa acontecendo por aí, as coisas fugiram do controle, meus irmãos. Nada está fora do controle das mãos de Deus, ainda que esteja do jeito que está. Todas as coisas estão sob o controle de Deus, e eu e você, como os escolhidos do Senhor, nós precisamos servir de luz para essa geração que vive em trevas. A igreja é a única esperança do mundo, ou seja, eu, você. Precisamos ser luz para essa geração. Precisamos mostrar um Cristo que pode mudar todas as coisas, um Cristo que pode transformar todas as coisas. Mas quando as pessoas enxergarão isso? Através de mim e através de você. Davi, ele desejava ser luz para uma geração, referência, bênção, oposição às trevas. Hoje em dia, queridos, infelizmente, algumas pessoas que parecem que querem fazer concessão com as trevas. E essas coisas não funcionam no reino de Deus. Ou você faz parte do reino, ou você não faz parte do reino. Nós precisamos tomar a atitude de uma postura de um cristão que verdadeiramente é luz na vida daqueles que estão lá fora. Porque ser luz aonde nós estamos não é muito difícil, mas é lá fora que eles precisam de mim, lá fora que eles precisam de você. E Davi tinha esse desejo de ser referência, de ser luz, de lutar contra as trevas. Porque aqueles que lutam contra as trevas são aqueles que verdadeiramente vivem na maravilhosa luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E havia uma quarta pedra. A quarta pedra, só sobravam as borras das azeitonas. Depois de pegar o pastor Ronaldo, amassar o pastor Ronaldo, costurar esse homem, depois de estar todo costurado, aí a pessoa fala assim, agora esse homem não dá mais para caldo. Não, ainda tinha solução. É você entender que você com Cristo Jesus, é conhecer os seus limites, mas saber que você pode ir além de todas as coisas. É de saber que você não parou por aí, não há limites para você quando Deus está à sua frente dirigindo a sua vida. O pastor Ronaldo está todo costurado, mas está fazendo a obra do Senhor. É saber que de você, ainda que diante de todas essas coisas, há um melhor de você para o reino de Deus. Há um melhor de você. Deus, Ele sabe extrair de mim e de você as melhores coisas. Eu e você não sabemos, mas Deus sabe. E quando nós nos colocamos na mão de Deus e deixamos Ele trabalhar em nós, gente, Ele vai extrair o que nós temos de melhor. Ainda depois da quarta pedra, da quarta moeda, só sobraram as borras. Mas Deus pode extrair algo melhor de mim e de você, porque o ser humano, o homem por si próprio, não tem condição, porque a natureza do ser humano é má. A natureza do ser humano é má. Por isso que Jesus veio. Nós tínhamos um DNA adâmico de Adão, então Jesus vem para que eu e você tenhamos um novo DNA, daquele que é sobre todas as coisas, que não peca, apagando então o pecado do homem, fazendo com que o homem então pudesse retornar à glória de Deus, através de Cristo Jesus, o meu e o seu Senhor. Mas para isso você precisa entender, querido, que nessa quarta pedra, as borras eram aproveitadas para fazer sabão. Havia uma outra utilidade. É interessante que você pega uma laranja, eu nunca vi um homem gostar de laranja igual esse homem, cara. A viagem desse homem é só laranja, eu chupei duas e falei assim, pastor, não dá mais, cara. Tem que ter alguma coisa além de laranja. Esse homem chupou quase a sacola de laranja, minha barriga não dá mais de água, meu irmão. Tem que sobrar um biscoitinho por aí. Você pega a laranja, você casca a laranja, chupa a laranja e joga o bagaço fora, porque não serve mais para nada. Engana-se.
Algumas pessoas conseguem extrair combustível do bagaço da laranja, da casca da laranja. Então nem tudo está perdido para mim, nem tudo está perdido para você. Há um melhor em mim e você, onde eu e você precisamos deixar Deus então nos moer, ainda que seja dessa forma, para que Ele possa extrair o melhor de mim e de você. Dona Marina está com quase seus 180 anos, mas pode sair alguma coisa dali. Certo, Dona Marina? Achei 180, né, Dona Marina? Mas às vezes nós nos limitamos diante daquilo que Deus pode fazer através da minha e da sua vida, querido. Nós estamos vivendo um momento que nunca se precisou de tanto crente como nos dias de hoje. Na votação da maioridade, da menoridade que seja, penal, não foi aprovado. E alguns dos deputados gritaram o seguinte, falaram para os crentes, fascistas, homofóbicos, aqui vocês não ganham nada. Nunca se precisou tanto de homens com a visão de Davi, de fazer diferença na sua geração como nos dias de hoje. Nunca se precisou tanto de uma igreja que se levante para proclamar o amor de Cristo Jesus como nos dias de hoje. Às vezes temos proclamado de forma errada, queremos rebater aquilo que ouvimos, nós só podemos mudar as coisas quando as pessoas verem em mim e você o verdadeiro amor de Cristo que pode transformar uma vida. Porque se não for assim, não conseguiremos fazer coisa alguma como igreja nos dias de hoje. Então, da quarta pedra, se extraía da borra da azeitona para fazer sabão. Davi desejava purificar e limpar de todo o pecado. Nós precisamos, muitas vezes, ser sabão. E usar esse próprio sabão em nós, para que sejamos purificados, limpos do pecado, para que o meu e o seu coração esteja livre para adorar ao nosso Deus. O que você pretende ser hoje, nos dias de hoje, querido? Quem você deseja ser diante desse Deus que pode todas as coisas? Davi desejou ser oliveira na casa do Senhor, porque Davi entendeu que nas mãos do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, ele precisava ser alguém que fizesse diferença na sua geração. E Davi não era um super-homem, era um cidadão como eu e como você. Um homem que tinha seus desejos, suas limitações, mas que se colocou à disposição da vontade de Deus para fazer diferença. E Davi sim, fez diferença, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que você nesta noite, querido, possa refletir acerca dessas coisas, e que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das crises, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de dores que possamos passar, nós sejamos algo na mão de Deus, que sirva de exemplo para uma sociedade caída, necessitada verdadeiramente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Governo nenhum poderá mudar as coisas como estão indo, mas o nosso Deus, através de mim e através de você, pode mudar muitas coisas, se eu e você então assim, nos colocarmos nas mãos de Deus, ainda que Deus precise passar a mim e a você pela moenda. Entenda você, que se Ele fizer isso, é porque Ele sabe que de mim e de você, tem algo de melhor, para ser extraído, para crescimento e engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado
Porque, Pai, em meio às crises, às dificuldades, em meio aos problemas, nós podemos olhar para os céus e ver que há um Deus que nunca nos abandona. Deus, muito obrigado, porque assim como Davi desejou ser algo nas tuas mãos, que servisse, ó Deus, para crescimento e engrandecimento do teu reino, Pai, nesta noite, toca os nossos corações, Deus. Ainda que precisemos passar por moedas, para que o Senhor então possa extrair o melhor de nós, para o teu reino. Faça, Deus, mas que nós possamos, nesta terra, ter a convicção de que Cristo Jesus é a luz única, exclusiva, que brilha através da minha vida e da vida de todos esses que aqui estão, Pai. Há um mundo lá fora, Deus. Há um mundo lá fora necessitado de Cristo Jesus. Há um mundo lá fora, Deus, precisando de crentes como nós, para fazer diferença. Por isso, mova os nossos corações, Deus. Mova os nossos corações, encha os nossos corações com o Espírito Santo do Senhor, para que as nossas vidas verdadeiramente, Deus, possam transmitir a Cristo Jesus como única solução para aqueles que estão nas trevas. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que podes fazer, em o nome de Jesus. Amém e amém.